Bom, pessoal, vamos lá então. Todo mundo com a apostila na mão. Página 30, capítulo 38, página 4. Nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês a figura, né, a foto do Getúlio Vargas. Essa foto é o ponto de partida da nossa apostila. O que ela traz aqui para nós de importante? Ela traz uma denominação, um apelido, que ficou conhecido o Getúlio Vargas pelo seu governo populista, o pai dos pobres. O que é um governo populista? É um governo voltado para as grandes massas populares, para a população mais simples, mais carente, mais pobre, para aqueles mais desvalidos, né? E que muitas vezes no seu pouco conhecimento, na sua pouca informação, acabam se deixando levar pelo governo da forma como o governo quer. Por quê? Porque eles não têm tantas habilidades assim para contestar as ações governamentais. É um pouco parecido com a política do pão e circo que vigorava na Roma Antiga, né? Se você dá ao povo entretenimento e comida, o povo não vai questionar o governo. Na política do Getúlio Vargas, nessa característica de pai dos pobres, ele vai fazer algumas medidas econômicas, políticas e sociais que vão beneficiar a população brasileira de um modo geral. Uma característica que é importante é que o Getúlio Vargas vai fazer no seu governo coisas que nenhum governante havia feito antes. Então ele se destaca por isso. Por exemplo, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, a Carteira de Trabalho, né? É um progresso que veio para o Brasil através das ações do Getúlio Vargas. Porém, se ele não tivesse feito isso, qualquer outro governante na sua época teria trazido essas mesmas ideias do governo italiano fascista, da Carta de Lavoro, que era a consolidação de leis trabalhistas criadas pelo governo italiano na época. Então o Brasil, na verdade, não criou as leis trabalhistas da sua própria habilidade, vamos dizer assim, mas criou a partir de uma cópia, né? Fez um copiar e colar e deu apenas um formato brasileiro nas leis trabalhistas. Então ele fez, na verdade, o que outros governantes não fizeram. Os objetivos da unidade, eles visam resgatar o contexto político e econômico dos últimos anos da década de 20, destacando o período da crise republicana oligárquica, né, a República dos Grandes Fazendeiros, que passava por um período já de desgaste. Nós vamos ver aqui os grandes cafeicultores de São Paulo e de Minas, eles estavam perdendo o poder político. Nós vamos compreender a derrubada do Washington Luiz. O Washington Luiz vai perder o apoio político nacional. Analisar as características do governo provisório do Vargas, porque o Vargas vai tomar o poder. Nós vamos perceber, por exemplo, virando aqui o slide, nós vamos ter aqui as eleições presidenciais de 1930. Eu já vou explicar esses slides de forma melhor para vocês, mas para que vocês tenham uma ideia, o governo provisório vem justamente do que? Da eleição do Júlio Prestes, né? O nosso Júlio Prestes de Itapetininga. Há uma controvérsia aí, há registros de que ele não nasceu em Itapetininga, mas ele formou toda a sua base política aqui na cidade, então ele é considerado um itapetiningano.
ganhou a eleição de 1930 por uma margem pequena de votos. O Getúlio Vargas vai acusá-lo de fraude eleitoral e vai tomar o poder e não vai deixar que o Júlio Prestes assuma a presidência da República. Então nós vamos ter um governo provisório do Getúlio Vargas. Esse governo provisório vai gerar uma série de insatisfações, principalmente nos paulistas. E os paulistas vão fazer um movimento que depois vai resultar na Revolução Constitucionalista de 1932. Nós vamos conhecer as características da Constituição de 34. Essa Constituição de 34 nada mais é do que o resultado do final da Revolução Constitucionalista de 32. Conhecer os principais grupos políticos presentes no cenário público durante o governo constitucional de Getúlio Vargas. Analisar os motivos que levaram Getúlio Vargas a cancelar as eleições de 38. Ele vai dar um golpe, né? Então em 1938 ele teria que sair do poder ou convocar uma nova eleição e eleger um novo presidente da República. Ele simplesmente faz o quê? Em 1937 ele dá um golpe e assume o poder agora de forma ditatorial. Então nós vamos viver a ditadura do período do Getúlio Vargas, que é conhecido como Estado Novo. Compreender o panorama nacional do Estado Novo e as consequências da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai se aliar aos Estados Unidos e vai participar da Segunda Guerra Mundial com a FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas brasileiros que participaram na Segunda Guerra Mundial, mas é um assunto que nós vamos tratar com mais ênfase no capítulo da Segunda Guerra Mundial, que é o capítulo 39. E analisar a cultura e a sociedade de 1930 e 40. Nesta unidade estudaremos a Era Vargas, período da história brasileira que compreende os anos de 30 e 45 e que teve como característica principal a concentração do poder presidencial nas mãos do líder da Revolução de 30, Getúlio Dornelles Vargas. Então nós vamos perceber que o Vargas vai perpetuar-se no poder por 15 anos. É um período longo, né, da história do Brasil na mão de um único governante. Bom, logo em seguida nós temos o Organize as Ideias. Então nós vamos ter aí uma charge para vocês analisarem, né? Algumas questões para vocês responderem sobre esse período. Eleições de 1930 e o processo revolucionário. Agora sim a gente pode usar esse slide para explicar de uma forma mais sucinta. Então o que nós temos lá? As eleições de 1930. Como que funcionava na época? Era a República do Café com Leite. Como que era a República do Café com Leite? O estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. São Paulo, grande produtor nacional e mundial de café, e o estado de Minas, grande produtor de leite e derivados, se alternavam no poder para eleger o presidente da República de forma sucessória. Em 1930, era a vez do estado de Minas lançar o seu candidato para que ele fosse eleito presidente da República. Mas o Washington Luiz, ele resolveu apoiar, na verdade, o paulista e tapetiningano Júlio Prestes para ser o candidato à presidência da República. E o candidato apoiado pelo então presidente Washington Luiz, que era do Partido Republicano Paulista, acaba vencendo as eleições, porém por uma margem muito pequena de votos. E o Getúlio Vargas vai alegar que houve fraude. Fraude eleitoral era algo muito comum na época, né? Então
Getúlio Vargas estava, na verdade, brigando por uma coisa que provavelmente ele também havia feito, fraudado as eleições para ganhar uma quantidade maior de votos. Mas o Júlio Prestes teve a maior quantidade de votos, embora por uma margem pequena, e foi eleito presidente da República. Porém, não chegou a tomar posse. Por quê? Porque o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas, candidato da Aliança Liberal, partido que reuniu dissidentes e grupos excluídos da República Oligárquica, aqueles cafeicultores e fazendeiros que não participavam mais da vida pública, passaram a apoiar o Getúlio Vargas, e ele vai conseguir então um movimento para tomar o poder. É uma revolução, mas que não houve tanto impacto nacional. Na verdade, ele parte do Rio Grande do Sul, chega ao Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal na época, e toma o Palácio do Catete e assume o governo do Brasil. O Júlio Prestes vence as eleições por uma pequena margem de votos e rompe com a política do café com leite. Então, além de ganhar a eleição, mas não levá-la, né, ganhou, mas não pôde nem assumir, ainda perdeu o apoio dos mineiros que apoiavam na política do café com leite. Isso desestabilizou a política da época. Houve reações a suspensões e suspeitas de fraude e o assassinato do João Pessoa, candidato a vice-presidente da Aliança Liberal. O candidato a vice-presidente do Getúlio Vargas, o João Pessoa, foi assassinado, e atribuíram-se esse assassinato a uma ação política do Partido Republicano Paulista. Então, entre outras argumentos que o Getúlio Vargas utilizou para dar o golpe e assumir o poder, foram as fraudes eleitorais e o assassinato do seu vice-presidente, candidato a vice-presidente da época. Aí nós temos a Revolução de 1930. O que nós vamos ter de importante nessa Revolução de 30? Foi um movimento revolucionário deflagrado pelos representantes da Aliança Liberal e liderado pelo Getúlio Vargas. Resultou na deposição do então presidente Washington Luiz em 24 de outubro de 1930. Washington Luiz nem conseguiu completar o seu mandato. Getúlio Vargas tomou o poder antes, depois, tirou do governo, tirou do mandato o Washington Luiz e impediu a posse do vitorioso Júlio Prestes. O Júlio Prestes acabou se exilando fora do país, foi para a Europa, passou um tempo lá e só voltou muito tempo depois por conta desse golpe. Getúlio Vargas assume o governo provisório e se manteve 15 anos ininterruptos no poder. É engraçado, né? Você falar assim, provisório. É bem uma coisa brasileira, né? O brasileiro gosta de fazer algumas coisas provisórias, mas que duram eternamente, né? É bem típico do brasileiro. As gambiarras. Então, eu vou fazer uma gambiarra, um concertinho aqui, um concertinho ali, e esse concerto nunca termina. O Getúlio Vargas fez a mesma coisa. Eu vou tomar posse do governo brasileiro, porque o cargo está vago, provisoriamente, vou ficar só um pouco tempo, e vou convocar uma nova eleição, e depois tudo vai voltar às suas origens. Mas não foi isso que aconteceu. Ele fez do provisório o permanente e acabou ficando 15 anos no poder. Representou um novo período um novo período histórico-político do país, chamado República Nova. Então nós vamos encontrar lá
O ano de 1930 era o último do mandato do presidente Washington Luiz. Por isso, ocorreria nova eleição presidencial. O Partido Republicano Paulista e o então presidente apoiaram a candidatura do paulista Júlio Prestes. Esse apoio gerou divergências entre paulistas e mineiros e abriu espaço para a formação da Aliança Liberal, a qual reuniu políticos da oligarquia dissidente e jovens oficiais descontentes com a República Oligárquica. Getúlio Vargas, político sul-rio-grandense, foi lançado como candidato à presidência pela Aliança Liberal. Aí na página 9 vocês vão ver os dois cartazes da época, né, da campanha presidencial, o do Júlio Prestes e Vital Soares, era a chapa do Partido Republicano Paulista, e o Getúlio Vargas e o João Pessoa, que eram os concorrentes pela Aliança Liberal. Júlio Prestes vence as eleições presidenciais ocorridas em 1º de março de 1930 por uma pequena margem de votos, e a Aliança Liberal alegou fraude no pleito. Para piorar a situação, então o presidente da Paraíba, cargo equivalente ao de governador da atualidade, João Pessoa, candidatou-se a vice-presidente pelo partido do Getúlio Vargas e foi assassinado. Sob a liderança civil de Getúlio Vargas e do tenente-coronel Góes Monteiro, a Aliança Liberal comandou uma movimentada armada contra o objetivo de depor Washington Luiz. Esse movimento de revolução contra o governo federal ficou conhecido como Revolução de 30. Na verdade, foi uma imposição da força para que o Washington Luiz deixasse o governo. Nós não vamos ter um confronto, guerras e armas e mortes enfim, produtos de uma revolução. Foi mais um movimento revolucionário do que uma revolução propriamente dita. Após tomar vários estados, os revoltosos marcharam do Rio de Janeiro e em 24 de outubro de 1930, Washington Luiz foi deposto pela cúpula do exército. Era o fim da República do Café com Leite e o início do governo provisório exercido por Getúlio Vargas, líder da Aliança Liberal. Como naquela época as eleições ocorriam no dia 1º de março e os eleitos tomavam posse no dia 15 de novembro do mesmo ano, Júlio Prestes, o candidato vitorioso, nem chegou a tomar posse. Eu fico imaginando o que seria de Itapetininga hoje, 2020, se nós realmente tivéssemos um itapetiningano como presidente da República. Será que a nossa cidade teria se tornado uma cidade de grande porte, de grande importância política, econômica, social? Com certeza nós estaríamos bem melhor do que estamos hoje. Existem relatos na história que o Getúlio Vargas bloqueou muitas coisas que poderiam beneficiar Itapetininga. Existem relatos que dizem que Getúlio Vargas excluía todas as propostas voltadas para beneficiar a região de Itapetininga por conta de ser a terra do Júlio Prestes. Então houve uma rixa em relação ao Júlio Prestes e a nossa cidade acabou perdendo com isso. Itapetininga tinha uma faculdade de farmácia, já na época já era um polo educacional bastante avançado para a época. Nós tínhamos a primeira escola que formava professores no estado de São Paulo, fora da capital, que é a Escola Peixoto Gomide, que na verdade na época era um conjunto as 3 escolas formavam uma única, e vinham para a Escola Peixoto Gomide, vinham para Itapetininga pessoas do Brasil inteiro
para estudar aqui e se tornar professores. E nós perdemos muito com essa deposição do Júlio Prestes e a sua não tomada do poder por conta da forma como o Getúlio Vargas se impôs. Como naquela época as eleições... já falei isso. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, no ano de 1883, pai do futuro político Manuel do Nascimento Vargas. Lutou na Guerra do Paraguai e na Revolução Federalista, combatendo os maragatos. Getúlio formou-se em Direito e logo ingressou na política, elegendo-se deputado estadual em 1909. Em 1922, eleito deputado federal, chegou a ser ministro da Fazenda do governo Washington Luiz. Olha a traição aí. Ele foi ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda é o que equivale hoje ao ministro da Economia do governo do Washington Luiz, e depois o traiu o seu presidente. Em 1928 foi eleito presidente do estado do Rio Grande do Sul. Em 1930, derrotado nas eleições presidenciais, liderou o movimento revolucionário que depois do Washington Luiz. Os 15 anos em que Getúlio Vargas permaneceu no poder pode ser dividido em 3 fases. Isso é importante saber. 3 fases no governo do Getúlio Vargas. O governo provisório de 1930 a 34, o governo constitucional, que quando ele realmente governa dentro da Constituição brasileira, de 34 a 37. Em 37 ele anula as datas para a eleição de 1938 e toma o poder e instala o chamado governo ditatorial ou Estado Novo, que vai de 37 até 1945. Características lá do governo provisório de 34. Getúlio Vargas anunciou a revolução conhecida como direitos adquiridos. Então ele vai começar a instituir direitos aos cidadãos. Vários tipos de direitos que antes não faziam parte do cotidiano da nação brasileira. O Congresso Nacional e Assembleias Estaduais foram destituídos, ou seja, o Congresso, deputados e senadores e deputados estaduais deixaram de existir nesse período. Foram criados o Movimento do Trabalho, Indústria e Comércio, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde Pública. Esses ministérios, eles existem até hoje, de forma com nomenclaturas um pouco diversas, mas ainda existem. São os ministérios mais antigos da história da República Brasileira. Nós ainda temos o Ministério do Trabalho, nós temos o Ministério da Indústria e Comércio com um outro nome, mas ainda existe essa pasta no governo. O Ministério da Educação, o chamado MEC, Ministério da Educação e Cultura, ainda existe. E o Ministério da Saúde também existe, sempre existiu desde o governo provisório do Getúlio Vargas. A crise de 1929 e a desvalorização do café eram os desafios do novo governo que faziam parte do contexto econômico. É importante a crise de 1929 nós estudarmos de forma separada, à parte, porque tem todo um contexto nacional e internacional. Depois eu vou preparar uma aula exclusiva sobre a crise de 1929 para vocês, com alguns vídeos que vão mostrar como se deu esse processo e as consequências da crise de 1929. É um marco histórico mundial, porque abalou as economias de todos os países do mundo e
a dos Estados Unidos também. Só que os Estados Unidos tinham uma carta na manga, né? Por quê? Porque a maioria dos países deviam ou dinheiro ou favores aos Estados Unidos já naquela época. Então, os Estados Unidos, em 1929, quando entrou em crise, vai cobrar dos países devedores essas dívidas, sejam elas dívidas de favores ou dívidas econômicas. E o Brasil devia as duas coisas. Foi criado o Conselho Nacional do Café e dado estímulo à policultura e à industrialização. Isso é um fato importante, não deixa de ser uma boa ação do governo do Getúlio Vargas. Nós deixamos de produzir apenas e tão somente café, mas começamos a produzir outros produtos agrícolas. A agropecuária se desenvolveu também, né? A criação de animais e outras agriculturas para serem não só consumidas no país, mas serem exportadas. E um detalhe importante que é o início da industrialização brasileira. Nós vamos falar um pouquinho da industrialização de base. O que é da indústria de base? A indústria de base eu costumo chamar de a indústria da indústria. É aquela que constrói novas indústrias. Então, nós vamos ter aí o desenvolvimento de muitas indústrias, só que com um contexto nacionalista. Essas indústrias, as primeiras, elas não eram indústrias privadas, elas eram indústrias do governo, indústrias públicas. A crise cafeeira. Com a crise de 1929 e a posterior recessão mundial, o café é o principal produto brasileiro de exportação e que já vinha sofrendo sucessivas quedas de preço no mercado internacional passou a valer quase nada. Além disso, 73% das safras nacionais eram compradas pelos Estados Unidos. Olha lá a nossa dívida com os Estados Unidos. Dívida de favor e dívida econômica. Nós produzíamos café e vendíamos 73% do que produzíamos para os Estados Unidos. Como a crise nos Estados Unidos foi muito grande, a primeira coisa que o país deixa de fazer quando não entra em crise, deixa de comprar. Então começou a sobrar café nos armazéns, nos depósitos brasileiros, e nós vamos ter uma super safra de café encalhada no governo brasileiro. O governo vai ter que tomar uma atitude para tentar auxiliar os cafeicultores.